Primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. É com grande satisfação e estima que nós estamos participando do Festival do Conhecimento da UFRJ 2021. Meu nome é Larissa Guiar, eu sou diretora financeira da LACENF, faço parte do EFINC, que é o projeto de extensão em estomoterapia, integrando ações de cuidados e orientações à comunidade da UFRJ Campus Macaé, que hoje está coordenando essa palestra. Bom, nosso objetivo é disseminar o conhecimento de estomoterapia para o indivíduo, família e comunidade, bem como os profissionais de saúde que atuam na área ou não. A temática da palestra de hoje é sobre os cuidados de enfermagem em doenças inflamatórias intestinais, que é intensamente abordado no mês de maio, sendo o dia 19 de maio considerado o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais. A nossa convidada da palestra de hoje é a enfermeira Jaqueline Ribeiro de Barros, que possui graduação em enfermagem pela Unesp, é especialista em urgência e emergência e enfermagem obstetrícia e enfermagem obstétrica. Realizou seu mestrado e doutorado sobre doenças inflamatórias intestinais na Unesp. É enfermeira da clínica Cligé de Macaé, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde lida com pessoas com doenças inflamatórias intestinais. Sócia colaboradora do Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil e membro do Nurse European Crohn's and Colitis Organization. Bem-vinda, doutora Jaqueline. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui hoje para compartilhar com vocês o que eu, como enfermeira, o que vocês, quanto enfermeiros, podem estar fazendo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, vamos lá? Podemos começar? Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de cuidados de enfermagem em doenças inflamatórias intestinais. Então, os objetivos da apresentação, eu vou divulgar os cuidados de enfermagem em doença inflamatória intestinal. Então, se vocês me ouvirem falando daqui para frente DI, eu estou me referindo a doença inflamatória intestinal, tá? Então, baseados em evidências científicas e estimular o desenvolvimento de habilidades assistenciais, educacionais e ainda a participação em pesquisas na área. Então, essa será a nossa programação. Primeiro eu vou fazer uma introdução do que é doença inflamatória intestinal, depois nós vamos entender o papel da enfermagem em DI, os benefícios e depois só a conclusão, tá? Por que eu resolvi preparar essa aula hoje com uma introdução do que é doença inflamatória intestinal? Porque o enfermeiro ele precisa saber, ele precisa ter conhecimento básico das doenças inflamatórias intestinais. O que é uma doença de Crohn, o que é retocolite, quais são as diferenças entre elas, tá? Então, doença inflamatória intestinal é uma doença crônica, tá bom? Do intestino, que compreende a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Acomete aí adultos jovens de 20 a 40 anos, é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, tá? E qual é a diferença aí, já que de doença de Crohn e retocolite ulcerativa? Então, vamos lá. A doença de Crohn, ela é classificada de acordo com a idade do diagnóstico, a extensão e o comportamento. Tá, mas como assim extensão? A doença de Crohn, quanto à extensão, ela pode ser ileal, ou seja, acometer ali somente o ilho, tá? Colônica, iliocolônica e ainda acometer o trato gastrointestinal superior, que daí já seria ali o delgado, o estômago, tá bom? A doença de Crohn, não só o estômago, tá? Ela pode acometer da boca até o ânus. Então, é uma extensão muito maior do que da retocolite. E já o comportamento da doença de Crohn pode ser um comportamento inflamatório, pode ser uma doença somente inflamatória, mas pode ser uma doença estenosante, ou seja, que vai fechando o lúmen do intestino, tá bom? A cavidade. Pode ser uma doença penetrante. Qual é a diferença aí? O que significa o penetrante? É daí que vem as fístulas, tá bom? E pode ter também o comportamento perianal, ou seja, fístulas perianais, na região do períneo, tá bom?
Já a retocolite ulcerativa, ela é classificada de acordo com a extensão anatômica do processo inflamatório, tá? A retocolite, ela fica restrita somente ao intestino grosso, tá bom? Ela, de acordo com a extensão, nós podemos dividir ela em retocolite distal, a hemicolite esquerda e a pancolite, que é onde acomete todo o intestino grosso. E o comportamento da retocolite é somente inflamatório, tá bom? Então, quais são os sinais e sintomas da doença inflamatória? Perda de peso, fadiga, febre, manifestações extraintestinais. Nossa, poxa vida, já não me bastasse os sintomas gastrointestinais, ainda tem as manifestações extraintestinais. Tem as manifestações articulares, oculares, dermatológicas e as hepáticas, tá? Dor abdominal e diarreia. Pode ser com sangue e muco ou sem sangue e muco, tá? A etiologia, mas de onde vem a doença inflamatória intestinal, né? Como é que é isso? Pega, não pega, transmite de uma pessoa para outra, tá bom? Então, a doença inflamatória, ela é de causa multifatoriais, tá? Entra aí microbiota intestinal, uso de medicamentos, sistema autoimune, tá bom? Cigarro, estresse, então tudo isso é levado em consideração. E o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico da doença inflamatória? Avaliação dos sinais e sintomas, que é a avaliação clínica, através de exames de imagem também, e os marcadores inflamatórios. Então, pensa que é uma tríade que é necessário para ser feito o diagnóstico de doença inflamatória, tá? Esse diagnóstico é fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer, pois nem todos da área, todos têm conhecimento sobre a doença inflamatória. E o tratamento? Como que é feito o tratamento? Como é que depende do tratamento, né? O tratamento vai depender do acesso que o paciente vai ter aos medicamentos, a segurança que esse medicamento vai oferecer ao paciente, a eficácia que ele vai ter, a imunogenicidade, o custo, por ser uma doença crônica, tá? O custo é alto, a adesão ao tratamento nós temos que levar em consideração, a preferência do paciente, a via de administração, a experiência profissional e a praticidade do serviço. Isso sempre, claro, compartilhando as decisões. Então, não basta só a equipe médica, a equipe de enfermagem propor um tratamento para o paciente, mas se a gente sabe que aquele paciente não vai ter uma boa adesão àquele tipo de tratamento, se for uma medicação subcutânea que ele pode fazer autoaplicação na casa, e eu conheço ele, eu sei que ele não vai saber autoaplicar, ele não vai ter uma boa adesão, aí nesse caso nós damos preferência para um endovenoso, por exemplo, tá bom? E os objetivos do tratamento é a indução e a manutenção da remissão, a remissão clínica livre de corticosteroides, a restauração da qualidade de vida, a remissão profunda e a cicatrização da mucosa. Então, agora que nós já vimos um pouco, assim, brevemente o que é a doença inflamatória, o tratamento, como é feito o diagnóstico, nós vamos entender o papel da enfermagem em DI. E para isso... Jaqueline, Oi? desculpa, você pode ampliar a tela, botar em modo de apresentação? Se você puder, claro. Se não puder, tudo bem. Assim? Isso. Ah, então tá bom. Obrigado. De nada. Então, para falar do papel da enfermagem em DI, eu usei como referências, tá? O Consenso Europeu de Enfermagem em DI, o segundo Consenso Europeu, que foi publicado em 2018, que é o NERCIECO, e esse livro o Manual de Enfermagem em Doença Inflamatória, que foi lançado em 2019. Então, vamos lá. Quais são os cuidados de enfermagem em doença inflamatória? Bom, conhecimento sobre as doenças, tá? O que é doença de Crohn, o que é retocolite, saber um pouco do tratamento clínico, do tratamento cirúrgico, quando necessário. E saber também que para eu identificar se está em atividade da doença ou não, eu tenho que utilizar alguns índices. E isso difere muito de doença de Crohn e retocolite, tá? Pensando nisso, o enfermeiro ele pode utilizar um aplicativo. O GEDIB, que é o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal no Brasil, lançou um aplicativo onde você consegue calcular o score para doença de Crohn, para retocolite, para saber se esse paciente está em atividade clínica ou não,
tá? É super simples, e eu super recomendo esse aplicativo. O que mais que o enfermeiro pode fazer? Bom, como é uma doença crônica, que não tem cura, mas tem tratamento, nós temos que considerar o impacto que essa doença vai causar na qualidade de vida do paciente, tá? Ainda mais se tiver um diagnóstico novo, numa idade nova, né? Pensa que ele vai viver o resto da vida com essa doença. Então, e esse impacto, ele pode ser instantâneo e a longo prazo, nós temos que pensar, tá? Impacto físico, impacto social e impacto emocional. Ah, mas Jaqueline, como é que nós vamos avaliar a qualidade de vida desses pacientes? Pensando nisso também, o enfermeiro, ele pode utilizar um questionário, esse questionário aí, que é sobre avaliação, é um questionário que avalia a qualidade de vida nos pacientes que têm doença inflamatória, ele está validado e traduzido no português, e também é super simples de utilizar. Aí, no final, ele me dá um score, me dizendo se a qualidade de vida desse paciente é ruim, é boa, é regular, tá bom? Então, é um instrumento muito bom, super indico também, tá? Recomendo. E fora a qualidade de vida, o que mais que o enfermeiro pode fazer para esse paciente? O impacto psicológico, tá? Novamente, é uma doença crônica, não tem cura, que vai ter o comportamento ali de doença em atividade, em remissão, atividade, remissão, e isso muitas vezes pode ocasionar uma ansiedade e depressão. Se você não tem um psicólogo na equipe, você pode lançar mão de um instrumento para avaliar se tem aí uma ansiedade e depressão. Que instrumento é esse? É a escala hospitalar de ansiedade e depressão, tá bom? RAD. É um instrumento muito utilizado nessa área de doença inflamatória intestinal e também super prático e fácil de ser utilizado. Também super indico, tá, esse questionário. Aí ele nos dá um norte se tá ou não com ansiedade e depressão, tá? Ou depressão, né? Mas e aí, o que mais? Nós já vimos aí o diagnóstico, que o enfermeiro precisa saber a diferença de doença de Crohn, retocolite, tratamento, avaliação da qualidade de vida, avaliação da ansiedade e depressão. E agora? Comunicação, tá? Hoje em dia, ainda mais por conta da pandemia, né, o contato virtual via telefone e e-mail, ele é recomendado, tá bom? E a comunicação, ela tem que ser direcionada ao paciente. Ah, só ao paciente? Não, a família também, aos cuidadores, tá? E a comunicação tem como objetivo, olha, o enfermeiro na comunicação, ele vai servir como facilitador da comunicação entre o paciente e a equipe. O enfermeiro, ele vai estimular a tomada de decisões compartilhadas. O enfermeiro, ele vai oferecer informações impressas e sites confiáveis, porque hoje nós sabemos que o paciente, ele procura tudo no Google, né? O Dr. Google, né? Então, nós temos que indicar a ele os melhores sites, né? E lembrando sempre que o enfermeiro, ele não deve aconselhar além da sua competência. Então, também, pensando nisso, durante o meu atendimento, eu tenho uma listinha lá dos principais sites, dos sites mais fáceis, para o paciente dar uma olhada, porque ele vai ter dúvida em algum momento, ele vai procurar na internet, né? Olha só, o primeiro site ali do canto esquerdo é o site do GDIB, que tem uma área que é para profissionais da saúde e outra área que é para o público em geral. Então, também está numa linguagem muito fácil, muito simples, tá? O segundo site, do canto superior direito, aí vocês veem o site da ABCD, tá bom? Que também é tudo direcionado ao paciente. No canto inferior esquerdo, o site da DI Brasil, ótimo esse site. E as cartilhas, o GDIB, ele lançou algumas cartilhas, tem a cartilha de enfermagem, tem a cartilha de nutrição, tem uma cartilha sobre gravidez, tem uma cartilha para o paciente. Então, são instrumentos que o enfermeiro tem que ter ali disponíveis para orientar o paciente, porque em algum momento ele vai procurar na internet, né? Então, são sites confiáveis e cartilhas confiáveis. Para fazer o download das cartilhas, tá, pessoal? É só entrar no site do GDIB, no site da ABCD também tem bastante cartilha, aí consegue fazer o download. E o que mais, já que além da comunicação? Estomaterapia, tá? Mas eu não sou enfermeira estomaterapeuta. Tá, eu, Jaqueline, não sou enfermeira estomaterapeuta,
mas eu tenho que ter um conhecimento de estomaterapia. Por quê? Porque isso envolve a integralidade do cuidado, tá? Porque em algum momento, esse paciente ele vai apresentar uma urgência evacuatória e eu vou precisar orientá-lo o porquê que isso acontece, o que ele tem que fazer, quais medidas ele pode tomar para que isso não aconteça. Incontinência, ele pode apresentar incontinência em algum momento da sua vida, tá? Ele pode precisar de uma estomia? Pode precisar de uma estomia, tá bom? Seja provisória ou definitiva. Cirurgia, ele, em algum momento, pode ser que ele precise de uma cirurgia, passar por cirurgia. E os cuidados com as fístulas. Na doença de Crohn, né, que é onde acontecem as fístulas elas podem ser, além de perianal, enterocutâneas, que é o caso dessa figura aí do superior do lado direito, tá bom? Essa é uma fístula enterocutânea. E o nosso objetivo ali, como enfermeiro, é manter a integridade cutânea e garantir o conforto, tá? Como que vocês acham que um paciente nesse estado, uma doença crônica, uma fístula enterocutânea, com uma dermatite peristoma, com uma doença perianal, com passagem de ceton vive? Então, tem um impacto muito grande na qualidade de vida, tá bom? E o que mais? Nós já falamos aí do diagnóstico, qualidade de vida, ansiedade e depressão, comunicação, estomaterapia, tem mais? Tem mais coisas que o enfermeiro pode fazer, então vamos lá. Dieta e nutrição, tá? Eu sou uma enfermeira que eu tenho nutricionista na equipe. Ótimo, parabéns, você faz parte aí de uma minoria no Brasil. Mas eu sou uma enfermeira que não tenho nutricionista. Ótimo, parabéns também, você faz parte da maioria das enfermeiras no Brasil, tá? E não existe, saibam que não existe uma dieta específica para quem tem doença inflamatória, tá? O que nós enfermeiros podemos fazer em relação a isso? Estimular a seguir uma dieta saudável e estilos de vida normais, conforme a tolerância. No site do GDIB também tem uma cartilha sobre nutrição, tá? E o que mais que o enfermeiro pode fazer? Vamos lá. Sexualidade. Vou voltar aqui só alguns slides para vocês pensarem um pouquinho. Imaginem aqui, essa paciente com esse estoma, ou essa outra paciente do lado ali com o cetom. E aí? A questão da sexualidade, imagem corporal. Antes eu tinha um corpo sem cicatrizes, agora eu tenho um estoma. Por quanto tempo? Não sei. Eu tinha a região perianal era normal, mas agora eu tenho cetom. E aí? Né? Então nós temos que pensar em tudo isso, porque a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida. Então nós não temos como fugir disso, tá bom? E levando, claro, em consideração o respeito. Mas é fácil falar sobre sexualidade? O paciente vai ter a conduta, ele vai ser o primeiro a falar? Geralmente não, tá? Os pacientes, eles ficam muito receosos em relação a isso. Mas nós, como enfermeiros, nós temos, assim, que tocar no assunto para que ele se sinta à vontade e fale as dificuldades, expresse algum sentimento em relação a isso, tá? Então, eu falo que é só a gente abrir a porta, assim, que eles falam. Mas o importante é perguntar, porque eles podem ter dor durante o ato sexual, tá? Que às vezes com algumas orientações, isso se resolve, tá bom? Mas e o que mais? Tem mais coisas? Tem mais coisas, gente. Dor, tá? Dor impacta muito na qualidade de vida. Mas por quê? Tá? Pensando na doença inflamatória, as causas da dor, ela pode ser inflamatória e não inflamatória. Quando a dor vem de uma linha inflamatória, é porque tem uma doença estenosante, tem uma fístula e tem uma fissura. Quando é uma dor que não é inflamatória, é devido a uma doença fibrótica estenosante, aderências, doença gastrointestinal coexistente, como, por exemplo, síndrome do intestino irritável, tá? Ou manifestações extraintestinais. Então, o paciente com dor, ele fica incapacitado de fazer várias coisas. E para isso também, mas como a enfermeira vai avaliar a dor, tá? Existe um questionário específico para avaliação da dor em doença inflamatória, mas esse questionário ainda não está validado e traduzido em português, então fica aí uma dica para quem deseja ir trabalhar com doença inflamatória, uma dica aí de um projeto de pesquisa, né?
Aí, o que mais? Terapia biológica, tá? Hoje, um dos tratamentos para a doença inflamatória é a terapia biológica. É um medicamento de alto custo, então, para aquele paciente do SUS, é feito todo o processo e o governo entrega a medicação, e para o paciente que tem convênio, a mesma coisa, tá? E o que o enfermeiro precisa saber em relação à terapia biológica? Bom, nós estamos vivendo numa era que, além do biológico, nós temos o biosimilar, tá? Mas qual que é a diferença? Vamos pensar que nós temos um originador, X, e temos um biosimilar que é muito parecido com o originador, Y. Só que eles não podem se cruzar de maneira alguma, tá? Se eu começo o tratamento com o originador, eu hoje faço um originador, na próxima infusão é o originador e depois é um originador. Eu não posso fazer uma infusão de um originador, na próxima de um biosimilar e depois voltar para um originador, tá bom? Então, ele precisa saber a diferença de um originador e de um biosimilar, ok? Saber também que existe toda uma avaliação pré-tratamento. Ah, mas o que inclui nessa avaliação pré-tratamento? Bom, o paciente ele precisa fazer um raio-x de tórax, tá? Para descartar aí qualquer coisa na região torácica, e um PPD, para descartar uma TB latente. Caso venha TB latente, aí o que faz? Trata pelo menos por 30 dias, para depois começar o tratamento com biológico, ok? É importante também que o enfermeiro faça uma consulta de enfermagem pré-infusional. Nessa consulta de enfermagem pré-infusional, nós vamos perguntar o quê? Principalmente se tem sinais ou sintomas de infecção. Ah, mas por que infecção? Porque ele não pode receber esse tratamento durante um quadro de infecção ativa, tá? Então, precisa tratar primeiro a infecção ativa, para depois voltar ao tratamento com o biológico. Para mulheres, gravidez, tá? Faz uso de algum método contraceptivo, tem um planejamento familiar. Por quê? Já que, mas, gente, existe o momento certo de se engravidar, tá bom? E o momento certo é quando a doença está em remissão e não em atividade. E em uso de biológico, alguns biológicos devem ser suspensos logo no início, outros podem ser conduzidos durante a gestação toda, tá bom? Prepare a administração. Cada medicamento, cada biológico tem suas particularidades. Então, o enfermeiro ele tem que saber como é que se prepara aquela medicação, como é que faz a administração, em quanto tempo é feita a administração, tá? O transporte do medicamento, armazenamento do medicamento. São medicamentos que devem ser mantidos em geladeira de 2 a 8 graus. Não pode ser congelado e não pode ficar em temperatura em ar ambiente, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O local adequado para a infusão desses medicamentos. Não existe nenhum consenso que fale que o local adequado é X, mas existe um que fala o seguinte, que tem o suporte mínimo para atender uma urgência e emergência, tá bom? Porque ele pode ter uma reação infusional imediata e precisar ali de uma intubação, por exemplo, tá? O enfermeiro precisa saber também as reações adversas que esses medicamentos podem causar. Podem ser ali infusionais imediatas ou podem ser tardias, tá? E o período entre imediata e tardia aí depende de cada medicamento. E não só saber quais são as reações, como elas são resolvidas, essas reações, tá bom? Temos as reações infusionais e temos as reações no local da aplicação dessas medicações que são subcutâneas, por exemplo. A questão da farmacovigilância. Por que a farmacovigilância? Se o paciente apresentar uma reação infusional, eu preciso notificar a farmacovigilância, tá? Notificar a indústria responsável pelo medicamento. Além, claro, de fazer toda a notificação na instituição, tá? O armazenamento e conservação nós já falamos, os materiais necessários, os infusionais, a maioria deles, mas não são todos, precisam de um filtro de proteína. Por que o filtro de proteína? Para diminuir aí o risco de reação infusional, tá? E é extremamente importante que o local de trabalho de vocês tenha um protocolo institucional, com todas essas particularidades. Porque caso ele apresente ali uma reação infusional imediata, o enfermeiro ali na hora vai saber o que fazer,
tá? Porque pode ser muito rápido. E esse muito rápido são questões de segundos e não dá tempo de sair dali ou de telefonar para o médico. Então, tendo protocolo institucional, o enfermeiro ele pode agir mediante uma reação infusional imediata, tá? E lembrando sempre, claro, né, uma equipe de enfermagem treinada e atualizada. Atualizada sempre mesmo, porque novas drogas vêm surgindo, novos meios, então é sempre importante. Ah, mas tem mais coisas? Temos mais coisas, tá? Mais ações que os enfermeiros podem fazer, como, por exemplo, a avaliação da fadiga. Ah, mas por que fadiga? A fadiga, na doença inflamatória, ela é de causas multifatoriais. Causas que podem ser diminuição da hemoglobina, tá bom? Baixo nível sérico de ferro, marcadores inflamatórios elevados, fatores psicológicos. Então, tudo isso pode levar à fadiga, tá? A fadiga é uma queixa muito presente, ela é muito presente nos pacientes. E é presente não só quando a doença está em atividade, mas quando a doença está em remissão também, tá? E pensando nisso, mais um questionário aí que nós podemos utilizar. Esse questionário que avalia a fadiga, ele foi traduzido e validado no Brasil. Então, é um instrumento também muito fácil que o enfermeiro pode utilizar para avaliar a fadiga, tá? E mediante todas essas escalas que eu venho mostrando, claro, o enfermeiro vai traçar metas de melhoria, metas para que o paciente tenha uma qualidade de vida ótima, não boa, ótima, né? E o que mais, Jaque? Bom, temos aí alguns cenários específicos para cuidar desse paciente aí na totalidade. Que cenários específicos são esses? Viagem. Eu viajo, você viaja, nós viajamos. Os pacientes também viajam, tá? E quais as orientações que eu tenho que dar para esse paciente quando ele vai viajar? Ah, ele vai viajar para uma região endêmica de febre amarela? Aí já vamos pular para a parte da imunização. Ele pode tomar vacina de febre amarela? Paciente imunossuprimido, com terapia biológica. Não só terapia biológica, mas outros medicamentos também que causam imunossupressão. Eles não podem tomar vacinas de vírus vivo, tá bom? Em vigência do tratamento com biológico, tá? Por quê? Porque a vacina de vírus vivo nesse paciente pode ser ativada, tá bom? Então, se ele tomar uma vacina de febre amarela, por exemplo, ele pode ter a febre amarela por conta da vacina, da imunização. A realização de exames endoscópicos. Esse paciente vai passar por exames endoscópicos com uma certa frequência, tá? Então, a orientação da importância dos exames, a orientação do preparo dos exames, porque quem já fez colono já sabe o quão ruim é o preparo de colono, né? E se esse preparo não for feito adequadamente, ele volta para casa, tendo que remarcar esse exame e passando por todo o processo de lavagem intestinal novamente, tá? Fase de transição. Vamos pensar aí numa criança, porque eu disse para vocês que acomete mais jovens adultos de 20 a 40 anos, mas também acomete crianças e também acomete idosos, tá? Então, uma criança que tem lá o diagnóstico de doença de Crohn ou retocolite, passa aí até os seus 16, 17 anos com uma equipe de tratamento, aí depois ele precisa passar por uma equipe mais adulta, né? Uma equipe que atende adulto. Então, essa fase de transição é extremamente importante. O enfermeiro tem um papel importantíssimo, porque a criança passou algum tempo da sua vida com determinada equipe, e a partir daquele momento agora será outra. Então, aí entra a questão também de confiança, né? Que é um processo de formiguinha. Ele não vai confiar em você logo de cara, mas você vai ganhar esse paciente, tá? Gestação e lactação, nós conversamos um pouco já sobre isso, e é extremamente importante que o enfermeiro oriente, reoriente quantas vezes for necessário, tá? Tem o desejo de engravidar, então vamos planejar a sua gravidez, tá? Qual é o melhor momento? Quando a doença está em remissão, tá bom? E quais são os benefícios? Quais são os benefícios que o enfermeiro traz para a equipe? Quais são os benefícios que o enfermeiro traz ao paciente? Né? Gente, são muitos benefícios, tá? Aqui eu vou citar alguns para vocês, que falam o seguinte: benefícios organizacionais, tá? Diminuição das admissões hospitalares, melhor qualidade de vida e estímulo ao autocuidado,
aqui é extremamente importante, porque além da equipe que está cuidando desse paciente, é importante que ele também se sinta responsável pelo seu cuidado, pelo tratamento. Então, o estímulo ao autocuidado é muito importante. Benefícios em pesquisa, tá? Melhor educação e suporte ao paciente e à família, melhor monitoramento da terapia imunossupressora, tempo de espera reduzido, cuidados integrais. Então, vejam que não é só o diagnóstico e o tratamento. Nós cuidamos do paciente num todo, tá? Qualidade de vida, ansiedade, depressão, vida social, tá conseguindo pegar o medicamento, não tá, tudo, tá? Melhor acesso aos cuidados e a telemedicina, né, que tá aí bombando nessa época aí de pandemia. E estamos chegando já ao final, tá? E como conclusão, eu posso dizer para vocês que a doença inflamatória, ela é uma condição crônica e complexa. Vocês viram aí a complexidade da doença, porque não são só sintomas gastrointestinais, tá? Afeta um todo, uma estrutura toda, e não só o paciente, como a família também. Que requer cuidados de enfermagem especializados, baseados em evidências científicas. Eu jamais, em hipótese alguma, posso oferecer uma assistência de enfermagem no achismo. Eu acho que é assim, eu acho que... Não, gente. É sempre baseado em evidências científicas, tá? E antes de concluir, só para finalizar, eu vou passar aqui para vocês algumas imagens, tá? Nessa primeira foto aí de cima, foi o ano passado, durante o 4º curso de enfermagem em doença inflamatória. Então, o GDIB, que é o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal, ele realiza anualmente um curso de enfermagem em doença inflamatória. Então, ano passado foi o 4º. Aí, na parte de baixo, vocês podem ver que devido à pandemia, né, o mundo virou virtual, então nosso congresso não foi diferente, foi virtual também. Nós tivemos o curso de enfermagem virtual durante a primeira Semana Brasileira de Doença Inflamatória Intestinal, que foi semana passada. Ano que vem, nós teremos a 2ª Semana Brasileira de Doenças Inflamatórias, que será em Campinas, em agosto, e, consequentemente, o 6º curso de enfermagem em doença inflamatória, tá? E um comunicado para vocês é que o GDIB, ele realiza um mutirão. O que significa esse mutirão, tá? Os objetivos do mutirão são agilizar a identificação e o encaminhamento para tratamento de casos até então não alcançados, oferecer uma qualidade de vida à população e aprimorar as pesquisas sobre doenças inflamatórias intestinais no Brasil. Então, o objetivo do mutirão, basicamente, é captar aqueles pacientes que têm dificuldade para realizar uma colonoscopia, está suspeitando de doença inflamatória, vai lá no mutirão, faz a colono, para ver se é ou não, tá? Macaé vai participar desse mutirão, o treinamento da equipe de saúde será em novembro, mas a realização dos exames será o ano que vem, tá? Esse é uma página que eu peguei do GDIB, que fala sobre os benefícios exclusivos para quem é sócio. Então, caso vocês tenham interesse em se aprofundar na área, queiram virar sócios do GDIB, é só entrar no site, tá? E para a gente finalizar mesmo, de verdade agora, eu escolhi essa imagem porque eu espero, assim, ter plantado uma semente no coração de vocês, para que vocês tenham aí um olhar diferente agora, né, para doença de Crohn, para retocolite, para o manejo dessas doenças como enfermeiro. Eu até então, antes de entrar na doença inflamatória, eu não tinha noção do que o enfermeiro pode fazer. E hoje eu sei que o enfermeiro ele pode fazer muito, mas muita coisa, tá? Então eu espero ter plantado essa sementinha aí no coração de vocês, e que vocês venham traçar metas de melhoria na assistência, que vocês venham se interessar por doença inflamatória, seja na área assistencial, acadêmica ou de pesquisa, tá bom? E é isso, pessoal. Aqui, muito obrigada, tá? Eu tenho algumas equipes de trabalho, né? Então, essa primeira foto aí do lado esquerdo é a equipe da Cliged, aqui de Macaé. Na foto de cima é a minha equipe de Botucatu, São Paulo, e que eu amo demais eles. E na foto de baixo, alguns coordenadores das comissões do GDIB.
né? Tem todos aí do Brasil inteiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Bom, nós gostaríamos de agradecer a parceria com a Jaqueline. Muito obrigada por estar conosco nesse evento tão importante. Gostaríamos também de agradecer a todos que estão aqui presentes. E agora nós vamos fazer uma rodada de dúvidas que surgiram ao longo da palestra. A primeira dúvida é: o que é cetom? Se vocês quiserem, eu posso até pôr a imagem de novo, tá? Para conseguir explicar, porque sem a imagem fica difícil. Pode ser? Pode sim. Então, vamos lá. Pensando no paciente que tem doença de Crohn e que apresenta fístula perianal, e esse caminho da fístula, esse trajeto fistuloso, ele precisa ser descoberto. E não só descoberto, a gente precisa resolver esse caminho, né? Esse trajeto fistuloso. Então, sabe essa figura no canto inferior esquerdo, onde tem uma borrachinha azul que vocês estão vendo? Isso é o cetom. Em alguns lugares é chamado de sedênio. Tá? Então, o objetivo do cetom é descobrir o trajeto fistuloso e o organismo ele vai reconhecer isso como um corpo estranho e vai estimular a cicatrização daquela fístula. Por quanto tempo o paciente fica com cetom, fica com sedênio? Eu não tenho como prever por quanto tempo, tá? Vai depender de cada organismo, vai depender da resposta ao tratamento. Então, esse é o cetom. Certo. Tem algum cuidado específico com o cetom? Higienização local com água e sabonete, de preferência sabonete neutro. O paciente ele é orientado a não passar papel higiênico, tá? Então, sempre que for ao banheiro, passar uma duchinha e não papel higiênico. São orientações de higiene local mesmo, não tem nada específico para isso. Jaque, sobre a sexualidade, você poderia falar um pouco mais sobre? A sexualidade foi o meu tema de pesquisa no mestrado. Eu estudei a sexualidade e doenças inflamatórias intestinais. Foi daí que começou tudo, né, em 2013. E por que eu resolvi estudar sexualidade? Porque quando eu vi essa imagem aí desse cetom, dessa região perianal, bem, né, não tá normal, né? Eu falei, mas peraí, então não é só isso, tem muito mais por trás de um diagnóstico de doença de Crohn, de retocolite, tá? E o achado mais interessante foi que eu estudei, na verdade, a disfunção sexual nesses pacientes. E a disfunção sexual nesses pacientes, na amostra estudada, não estava relacionada com os sinais e sintomas da doença. Estava relacionada à ansiedade e depressão. Então, vejam que uma coisa pode levar à outra. Realmente, a sexualidade, ela não é um assunto, assim, muito abordado, né? Acabam que as pessoas focam muito em uma patologia e esquece que a pessoa é um todo, né? A sexualidade é uma parte importante também da qualidade de vida, como diversos outros fatores. Então, nós, como enfermeiros, considerar isso é extremamente importante. Ninguém fala. E a questão da imagem corporal, e isso é bastante importante, principalmente para as mulheres, né? Eu uma vez orientei a paciente porque ela estava reclamando, se queixando da cicatriz. Aí eu tentei dar uma outra visão para ela. Eu falei assim, olha, quando você se olha no espelho, o que você vê? E eu tinha um espelho no consultório. Ela já, que eu vejo uma cicatriz. Eu falei, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma pessoa que passou por uma cirurgia, que tem uma cicatriz, mas que hoje está aqui, viva, bem. Então, é esse olhar que a gente tem que dar para o paciente. Existe um lado bom de tudo, tem um lado ruim, tem, mas a gente tem que dar mais importância para as coisas boas que acontecem. Né? Ela passou por um processo difícil, mas hoje ela estava ali bem. Então, nós, como enfermeiros, temos que fazer isso. Né? Bom, pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a todos, agradecer a Jaqueline por ter participado aqui conosco nesse momento, que é muito benéfico a todos nós. O EFINC agradece, com certeza nós atingimos os nossos objetivos. Agradecemos mais uma vez também a todos que participaram desse momento tão proveitoso. Obrigada.